Olá, este é mais um episódio do Negócio em Dia, o podcast da Academia Açaí. Eu sou a Juliana Franco, sou jornalista e a cada 15 dias tenho um encontro com você para falarmos sobre tendências do mercado de alimentação e histórias inspiradoras de empreendedorismo. Todo empreendedor tem o objetivo de tornar seu negócio lucrativo e ter liberdade financeira. Mas muita gente começa um negócio trabalhando de forma intuitiva, sem fazer um planejamento financeiro do seu negócio. Isso é normal. Mas, para ter lucro, ganhar mais dinheiro e usar esse dinheiro de maneira inteligente, precisamos fazer um planejamento do nosso empreendimento e também da nossa vida pessoal. E para isso, temos que receber educação financeira, que a gente não aprende na escola. Por isso, no episódio de hoje, vamos falar sobre finanças, mas não do jeito com o qual você está acostumado. Nossa convidada, Mila Gaudêncio, se denomina economista de pessoas reais. A Mila é formada em economia, é especialista em gestão estratégica de negócios e analista comportamental. Depois de 15 anos trabalhando em uma multinacional, ela decidiu abrir a própria empresa e ensinar pessoas e negócios a lidar com finanças. Seu objetivo é promover liberdade de escolha através da educação financeira. E hoje ela vai dar algumas dicas bem importantes para você, que é microempreendedor e quer controlar as suas finanças e lidar melhor com o dinheiro de forma simples e prática. Mila, seja muito bem-vinda ao Negócio em Dia. Obrigada por aceitar o convite e estar aqui para levar educação financeira para os nossos ouvintes. Oi, Ju, muito obrigada pelo convite. É sempre bom falar de dinheiro e levar a mensagem de educação financeira como ferramenta, né, de liberdade de escolha. E guiar empreendedores aí da organização do CPF até o lucro do CNPJ. Certo, Mila. Para a gente começar a entrevista, eu queria que você apresentasse rapidamente os principais termos ligados à gestão financeira de um negócio. Quais são aquelas palavras-chave que o empreendedor deve conhecer? Bom, vamos começar pelo Prolabore, né, que é o salário do empreendedor e muitos empreendedores esquecem de se pagar. Existe também a margem de contribuição, que é uma parcela que sobra para pagar os custos fixos depois de reduzir os impostos e custos variáveis. Custos variáveis, que são gastos diretos à produção, e despesas fixas, que são gastos indiretos da produção, e o Prolabore deve compor essa despesa. Certo. São vários termos, né? E quais são os principais equívocos que os microempreendedores cometem na gestão financeira dos seus negócios? Bom, o primeiro deles é achar que faturamento é lucro, né? O universo digital, as redes sociais são ótimas, mas essas exposições de dígitos que acontecem acabam enganando um pouco. Então, é muito melhor o empreendedor faturar R$ 1.000 e ter 800 de lucro do que ele faturar R$ 10.000 e ter 1.000 de lucro. Porque, de um lado, a gente consegue visualizar, né, que a gente tem 20% de custo e do outro 90%. Então, o primeiro é o faturamento, achar que faturamento é lucro. O segundo ponto é não saber precificar. Então, a precificação incorreta pode levar um negócio à falência. E eu vou até explicar um pouquinho essa parte, né? Imagina, né? Um empreendedor ter um lucro negativo de R$ 50. E ele não está sabendo, ele não sabe que ele tem esse lucro negativo. Quanto mais vendas ele faz com esse lucro negativo, mais prejuízo ele vai tendo. Se ele fizer 1.000 vendas, né, com esse lucro negativo aí de R$ 50, ele vai ter R$ 50.000 de prejuízo. E já que a gente está falando de equívocos, qual é a importância de separar as finanças pessoais das finanças do negócio? Como fazer essa separação de forma descomplicada? Bom, é importante para que o empreendedor ele consiga analisar o fator de crescimento da empresa, né? Para analisar de fato o crescimento da empresa. Eu falo muito mais de controle aqui nesse cenário do que de grana, que a gente sabe que tem muitos empreendedores que começam por necessidade, que a grana da empresa, né, o dinheiro que a empresa faz, acaba sendo sim utilizado para pagar as contas de casa, mas é importante ter um controle separado. Então, para saber de fato o quanto que é a realidade da empresa. Então, muitas vezes as pessoas acham que seu negócio não está dando certo, mas está, e é a pessoa física que está prejudicando. Então, olhando para esse cenário, o primeiro passo é a organização financeira da pessoa física. Quanto que a pessoa física precisa para viver, para pagar as contas? Aqui é importante considerar estilo de vida e não custo. Ou seja, precisa incluir lazer, precisa incluir coisas que as pessoas gostam, né? Que o empreendedor ele gosta de fazer e tal, e não considerar só o custo básico ali para pagar a conta, para sobreviver.
Feito isso, o empreendedor vai saber exatamente quanto que precisa ser o seu prolabore, né? Que a gente falou, que é o salário do empreendedor. E isso vai compor parte do custo fixo da empresa. Isso vai ajudar no cálculo de custo de hora, metas de vendas, enfim, consegue traçar metas mais realistas. Então, recapitulando, organiza a pessoa física, saiba quanto que a pessoa física ela precisa para viver, para se manter, e aí esse custo ele precisa fazer parte do custo da empresa. Ótimas dicas. Gente, esse episódio está ótimo para ouvir com papel e caneta nas mãos, né? Vamos lá, então, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de precificação. Você falou que um dos grandes erros é não saber precificar. Quais conselhos você dá na hora de fazer a precificação do produto? Bom, primeira coisa é pensar numa meta de margem de lucro em percentual e não em valores, porque os valores eles podem enganar. Então, é pensar o seguinte: quantos por cento do meu esforço de vendas eu quero que retorne em lucro para mim? 20%, 30%. Então, definir a margem de lucro em percentual ajuda bastante na hora da precificação. Saber calcular o custo hora, então, qual que é o tempo, né? Principalmente numa prestação de serviços, né? Qual é o custo dessa hora dedicada para poder atender um cliente, no caso de produtos, quanto que custa essa hora dessa produção, porque é muito importante esse cálculo de custo-hora estar composto na precificação. Precificar o tempo de produção. Então, hoje em dia, a gente utiliza as redes sociais para poder divulgar os produtos e serviços. Será que os empreendedores estão considerando na sua precificação o tempo que ele leva para produzir conteúdo na internet, por exemplo? Isso faz parte do tempo de produção. Entender qual que é a margem de contribuição necessária, né? Então, o que é a margem de contribuição? A gente tem o preço. Depois do preço, a gente tira os impostos, né, referente à venda, os custos variáveis, e o resultado disso é a margem de contribuição. Essa margem de contribuição é que vai contribuir, o nome dela é contribuição por esse motivo, que vai contribuir para pagar os custos fixos. Então, precisa entender qual é a margem de contribuição necessária para poder cobrir os custos fixos. Então, feito isso, considerar os custos fixos na precificação, tá? Porque muitos empreendedores consideram apenas os custos variáveis. E quais as ferramentas que você indica para ajudar a calcular o preço de um produto? O bom e velho arquivo de Excel. Então, se o empreendedor não tem conhecimento da ferramenta, vale investir em um profissional que saiba e que possa criar uma planilha de precificação. Eu criei uma, né, para as minhas consultorias e eu falo que a planilha precisa te sinalizar como um semáforo. Então, aparecer lá verde, amarelo e vermelho, e essas cores estarem relacionadas com lucro em percentual. Então, definir uma meta de lucro, por exemplo, 20%. Então, se der 20% ou mais, aparecer verde ali na planilha. Eu aceito até uma margem de 15%. Então, se ficar entre 15% e 20%, a planilha sinalizar lá a linha do lucro em amarelo. E menos do que isso, sinalizar em vermelho. Isso ajuda bastante na tomada de decisão. Agora, um problema comum aos microempreendedores é a inadimplência dos clientes. Tem muita gente que vende fiado, por exemplo, principalmente quando os valores são baixos. Mas de pouco em pouco o negócio vai ficando sem dinheiro para movimentar. Como você indica lidar com a inadimplência da clientela? A melhor forma de não ter inadimplência é não vender fiado. Existem várias plataformas de pagamento hoje que o empreendedor ele tem um custo, né? Então, um custo médio aí de 5%, recebe em 30 dias, mas essa dívida ela é do cliente, ele não corre o risco de inadimplência. Nessas plataformas, o cliente ele pode parcelar, inclusive, em até 12 vezes, o custo de juros ele fica com o cliente e o empreendedor ele não corre esse risco de inadimplência. Então, muitas vezes é melhor ele já colocar, inclusive na precificação, esse percentual aí para colocar numa plataforma de pagamento e transferir essa responsabilidade aí para o cliente. Agora, acho que essa pergunta é mais complicada. Como equilibrar necessidades financeiras de curto prazo com objetivos financeiros de longo prazo? Pois é, eu para essa pergunta eu utilizo uma matriz, né? Essa matriz eu chamo ela de matriz da retomada financeira. Uma matriz financeira que ela funciona como se fosse um gráfico, né? Ela tem 4 posições. Então,
essas posições, elas olham a felicidade no agora, o quanto que a pessoa está feliz no agora, vivendo bem o seu momento presente, e ao mesmo tempo ela tem ali uma visão de futuro. A pessoa saber em que lugar da matriz ela está, ajuda não só no posicionamento da matriz, mas ajuda também a entender quais ações ela precisa fazer. Então, essa matriz ela tem ali 4 estágios. Então, quando a pessoa está na distração, significa que a pessoa ela não está feliz no agora, né? E aí a gente está falando de termos financeiros, de realizações, não está feliz no agora e também não está com uma visão de futuro. A gente tem o segundo estágio da matriz, que eu chamo de castelo de areia, onde a pessoa está bem feliz no agora, mas ela não está tendo uma visão de futuro. Essa etapa, eu falo que ela é a mais arriscada, né? Então, é aquela etapa que a pessoa está realizando sonhos, ela está conseguindo fazer as coisas, o empreendedor está vendendo bastante e tal, só que ele não está pensando no futuro, não está criando um caixa, não está criando uma reserva e tal. E se alguma coisa acontecer, o castelo desaba. Existe um terceiro estágio, que é o estágio da ansiedade, que é aquele estágio onde o empreendedor ele já não está tão feliz no agora, porque ele consegue visualizar que ele tomou decisões financeiras que trouxeram aí uma realidade que não é a realidade que ele gostaria. Então ele fica ali, tende a ficar com ansiedade, querendo resolver coisas que comportamentos herdados do passado. E por último, é a retomada financeira, que é exatamente esse equilíbrio entre um viver, né, bem no presente, com felicidade no agora e com uma visão de futuro. Conhecer esses estágios e principalmente o que pode acontecer, né, quando o empreendedor ele está em cada um desses estágios ajuda. Outra forma também é olhar para a vida financeira de pessoas mais velhas da família. Isso já entra num aspecto que eu gosto de trazer, vou só dar uma pincelada, que é um aspecto comportamental. A gente tende a repetir padrões, né, de familiares, de pessoas que a gente conviveu. Então, olha para a vida financeira dessas pessoas mais velhas, essas pessoas da família, essas pessoas que o empreendedor ele tende a repetir o comportamento e entender se repetir esses padrões e se perguntar, é assim que eu quero estar no futuro? Isso ajuda bastante com esse equilíbrio aí entre presente e futuro. Mila, estamos chegando ao fim do episódio. É uma pena porque eu estou aprendendo muito, mas ainda temos um tempo para mais uma pergunta. Vamos supor que o nosso ouvinte assumiu o controle das finanças do seu negócio e está lucrando muito, tomara. Neste caso, como investir os lucros do negócio de forma inteligente e segura? E quais seriam as principais opções de investimentos para os microempreendedores? É importante que o empreendedor saiba dividir o lucro de acordo com os objetivos da empresa e conhecer o negócio, né? O mercado que o negócio está inserido é bem importante. Então, vamos começar falando do caixa, né? Então, o percentual do lucro vai para o caixa da empresa. Quanto tempo de caixa essa empresa gostaria de ter? Então, a empresa precisa pensar qual é o custo fixo, multiplicar esse custo fixo por uma quantidade de tempo. Então, vamos pensar, o custo fixo é de R$ 1.000, então se o empreendedor tem R$ 12.000 em caixa, significa que ele tem, durante um ano ali, saúde financeira para manter os custos fixos da empresa, tá? Então, onde colocar esse dinheiro de caixa? Um CDB, né? CDB é certificado de depósito bancário, né? Que é quando você está emprestando o seu dinheiro para o banco e por isso você recebe os juros por isso. Então, o CDB é de liquidez diária. Por que liquidez diária? Liquidez diária é que o empreendedor ele pode sacar esse dinheiro quando ele precisar. Então, CDB, certificado de depósito bancário, de liquidez diária, saca quando precisar, e que tem uma rentabilidade de 100% do CDI. Espera aí que eu vou traduzir bem rapidinho aqui. Existe uma taxa de juros padrão no Brasil, que é a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros. Então, quando a gente fala que o investimento rende 100% do CDI, ele está rendendo 100% da taxa Selic. Então, essa é a primeira parte aí da divisão dos lucros. Outra parte pode ser dividida entre capital intelectual ou maquinário, né, equipamentos, ferramentas, né, coisas que farão a empresa crescer, mas para isso é muito importante fazer uma inteligência de mercado, um estudo de mercado. Muito bom, Mila. Que aula de finanças você deu hoje aqui? E eu sei que você fala muito nas suas redes sociais e por meio dos seus cursos. Quem quiser se aprofundar em gestão financeira,
como pode te encontrar? Bom, eu tô no Instagram, TikTok e LinkedIn como Mila Gaudêncio, né? Mila Gaudêncio no Instagram e no TikTok, Mila Gaudêncio no LinkedIn. E também tem o meu site, que é o www.milagaudencio.com. E lá tem um canal de blog ali que tem bastante conteúdo gratuito para estudo. Tá dado o recado, pessoal. Não deixe de acompanhar a Mila, porque ela tem muito mais o que ensinar. Quero ver todo mundo lucrando e investindo bem os frutos do seu trabalho. E assim, chegamos ao fim desse episódio, que foi patrocinado por Sadia, Heinz, Coca-Cola e JDE. O Negócio em Dia é um podcast realizado pela Academia Açaí, um programa do Instituto Açaí, idealizado pelo Açaí Atacadista, com produção da Mega Medium Group. Não deixe de nos acompanhar também pelo nosso portal academiaçaí.com.br e nas redes sociais. Até a próxima!